Oi, eu sou a Gabi Ameto, escritora de fantasia, uma leitura tentando voltar a ser voraz. E hoje voltamos com o quadro Avaliando Séries. Vou falar um pouquinho sobre a série de 4 livros, Os 4 Cavaleiros da Laura Thalessa. Eu sempre esqueço que não tem Apocalipse no título, porque deviam ser os 4 Cavaleiros do Apocalipse, mas não tem. Mas é uma info muito importante. E eu sei que se vocês acompanham aqui o canal e acompanham as minhas leituras, sabe que faz um tempo que eu terminei essa série, mas existem 2 motivos que eu estou trazendo ela agora. O primeiro é que na época que eu terminei de ler, gente, eu não tinha tempo pra fazer roteiro, pra gravar e pra editar. E isso ia ficar meio grande. Então, deixei pra lá. E agora eu tenho tempo pra fazer tudo isso e também porque, né, fase ruim de leitura e eu tô sem o que falar. E eu falei, olha essa série, eu já terminei, nunca falei dela. E então, esse é o momento. E também é uma série que eu gosto. Mas vamos especificar um pouquinho mais ao longo da história. Antes de eu começar a falar a história de cada livro, vou contar um pouquinho do miticismo através da série. E aqui a gente vai ter um mundo onde os 4 cavaleiros do Apocalipse deram uma voltinha, foram lá, cavalgaram. Tecnologia, luz, Wi-Fi, tudo acabou. E muitas pessoas morreram. Não explicou como, por quê, mas isso aconteceu. E depois, esses cavaleiros, eles voltaram a dormir. E, de alguma forma que os personagens sabem, eu não lembro como, cada um desses cavaleiros vai estar passando pela Terra tentando extinguir a humanidade. E se a humanidade sobreviver, o apocalipse acaba! E é com esse contexto que a gente começa o primeiro livro, chamado Pestilência. Entre a sua primeira passagem e a segunda passaram alguns anos, então a humanidade, de alguma forma, conseguiu começar a se reerguer antes dele começar a passar e sair matando todo mundo. Porque o Pestilência, ele é responsável pela praga, pela doença, e ele tá cavalgando sozinho entre as cidades, matando todo mundo. E é com isso que a gente chega e conhece a Sarah. A nossa protagonista trabalha como bombeira. Ela é interessante porque ela estava na faculdade, ela acabou desistindo porque ela não considerava mais o curso dela útil. Eu não lembro o que ela fazia, eu acho que era literatura. Mas ela falou, cara, o que eu vou fazer? Então ela começou a trabalhar para ajudar as pessoas. E aqui eu vou ficar em dúvida porque eu não lembro se ela mora nos Estados Unidos ou no Canadá. Não me recordo, faz muito tempo, mas é um desses 2. E importante saber é que a história começa com ela ajudando a cidade a ser evacuada. Por quê? O cavaleiro está se aproximando. Seu grupo de amigos decide tentar dar um fim ao Pestilência e a forma escolhida para decidir quem vai ser o sortudo é tirando no palitinho e a perdedora é a Sarah. Então, ela vai num lugar que ela acha que ele vai passar, se posiciona, atira nele, atira no cavalo, que ela fica com muita pena, mas ela falou, vai que o cavalo também passa doença. E queima o Pestilência. Ele sente dor, tá? É importante falar isso. E todo mundo que chega próximo dele fica doente. E então ela já tá sentindo os primeiros sintomas, ela deita, ela tá sentindo febre, ela dorme. E quando ela acorda, o cavaleiro tá de pé, tá vivo, tá bem e tá muito furioso. Ela acha que ele vai matar ela, mas ele decide que ela merece um castigo pior. Ela vai assistir o fim do mundo de camarote junto com ele. E os 2 vão ser obrigados a tentar conviver, mas a Sarah ela não desiste de salvar o mundo e ela vai continuar tentando, seja de todas as maneiras possíveis. Esse, gente, é o meu livro favorito. Eu amo ele de paixão. Aqui a gente tem o Enemies to Lovers, bem Enemies to Lovers. Por quê? A gente tem a Sarah, que odeia Pestilência por motivos óbvios, aqui ele está trazendo o fim do mundo e morte a todos. E a gente tem o Pestilência que odeia toda a humanidade. E tem um momento que eu acho muito legal, entre aspas, né? Que é um dos momentos que ele tá sendo atacado por outras pessoas, porque obviamente a Sarah não foi ter a primeira ideia, a primeira tentativa. E ele fala que uma das coisas que ele mais se sente amargurado é que quando ele passou da primeira vez, as armas de fogo não pararam de funcionar. Mas continuando, gente, os 2 têm esse ódio profundo. Eles são obrigados a conviver. A Sarah nunca desiste de salvar a humanidade, mas aos poucos ela começa a se afeiçoar ao Pestilência. Ela começa a ver além do assassino. Enquanto Pestilência, ele começa a se interessar pela Sarah, pelos pensamentos dela, pelos poemas que ela sabe recitar, por isso que eu acho que ela fazia literatura. E aos poucos, o Pestilência ele começa a se permitir aprovar as coisas, aprovar comida, aprovar bebida, a se sentir um pouco mais humano. Mas isso não é o suficiente para ele querer abandonar a sua missão, porque a sua missão é o mais importante de tudo, mesmo até que a garota. Eu acho que existem 2 momentos que para mim são fundamentais, que eu acho que são, assim, o ponto-chave, que em teoria eles acontecem mais ou menos parecido,
com a mesma coisa, mas é bem interessante. Porque eles vão passando de casa em casa. Como ele tem uma humana, essa humana precisa dormir e comer. Então, eles param em casas, algumas estão abandonadas e outras estão com pessoas. E a Sarah, ela é obrigada a ver essas pessoas definharem. E acontece que 2 momentos, o primeiro são figurantes que não tem nem nome, e o Pestilência tá assim, ó. Tô nem aí. E outro momento, ele já tá começando a repensar. Ele conhece pessoas completamente adoráveis, mas isso não é o suficiente para ele parar. E ele leva essas pessoas, e pela primeira vez, a gente começa a ver ele sentido por fazer isso. Então, uma das coisas que eu mais amo nessa história, além do relacionamento, é essa mudança de pensamento, essa forma diferente de ver o mundo que acontece aos poucos e que a Laura, ela faz maravilhosamente bem. É tão sutil, tão aos poucos, uma construção tão perfeita que não parece forçado, sabe? E eu amei. Eu não vou contar o final, como ele é conseguido parar, porque se tem 4 livros é porque ele parou. Mas eu vou dar um pequeno spoiler do final, do último capítulo, o epílogo, que é o Pestilência acordando, assustado, porque ele sentiu que o segundo irmão dele acordou. E é com esse finalzinho que a gente vai conhecer Guerra, o segundo livro. E ele vai se passar vários anos depois e a gente vai conhecer a Miriam. E um ponto muito importante que eu acho bem interessante é que enquanto a Sarah, ela viveu nesse mundo normal, tanto que, como é dito, ela estava na faculdade quando tudo aconteceu, já a Miriam, ela é uma criança naquela época. Então ela tem muito mais memórias desse mundo do que do antigo. E a história vai se passar ali no Oriente Médio, Arábia Saudita, nessa região. A Miriam, ela é uma construtora de armas, então ela pega... Esqueci a palavra. Não é bugiganga, não é retalho. Ai, tudo que der, ela tá pegando para construir armas. Ela tenta não se envolver com ninguém, ela é uma pessoa solitária, mas tudo muda quando o Guerra chega. E diferente do Pestilência, que trabalhava sozinho, o Guerra leva um contingente com ele. E essa é uma versão bem interessante, porque o Guerra é o único que precisa da humanidade. O Pestilência, seu poder é a praga, então, com ou sem humanos, ela existe. Da mesma forma que a fome, existem secas, com ou sem humanos, tudo bem que a gente piorou a situação, mas existem. E a morte é o ciclo da vida. Guerra é o único totalmente humano. Então, essa é uma forma de ele colocar. Então, essas pessoas chegam, leva todo mundo de arrasta pra cima. Algumas pessoas são levadas como prisioneiras, tanto para serem soldados e ajudarem a matar as próximas pessoas, quanto para trabalhar no acampamento, seja para fazer o serviço, seja para usufruir do corpo. E a Miriam, cara, ela não quer isso, ela enfrenta o Guerra. Mas uma coisa que eu contei esqueci de falar, é que todas essas mulheres vão receber uma palavra em uma língua meio que de anjo, e essas palavras para eles são sinais de que eles devem manter elas vivas, tá? Aconteceu isso com a Sarah, aconteceu isso com a Miriam e vai acontecer com todas. E nesse caso, ele vê, o Guerra entende que ela vai ser a companheira dele e ele já começa a chamar ela de esposa. E é um relacionamento diferente, tava aqui esperando um Enemies to Lovers, mas no fundo eu acabei entendendo o porquê. Afinal, o Guerra, querendo ou não, é o mais humano de todos, é o que tem mais sentimentos, então faz sentido ele ficar completamente encantado pela ideia de ter uma humana. E a Miriam não tá com a menor vontade. No começo, é claro que ela não acredita, ela acha que todas as mulheres ele trata como sua esposa, mas aí ela começa a perceber que ela é especial. E metade das coisas que ela fez pra ele, ela já teria morrido. Então ela percebe que ali existe uma situação. Coisa que também ajuda muito na decisão dela de prosseguir com aquilo é que, eu acho que eu não lembro se é um consenso geral ou o Guerra falou que o Pestilência, ele escolheu parar, ele não foi derrotado. Então ela percebe que se um cavaleiro desistiu da sua proposta, um segundo também pode, e ela vai lutar por isso. Existem 2 principais diferenças no livro 1 e 2. A primeira é a questão que no livro 1, enquanto existe um ódio enraizado nos dois, no Guerra não é assim. É claro, a Miriam odeia completamente o Guerra, afinal, né, tá trazendo morte pra todo mundo. Ele tá de 4 por ela, ele é um cachorrinho perto dela. Um cachorrinho que pode matar todo mundo, mas é um cachorrinho perto dela. Então, eu tava esperando encontrar um outro Enemies to Lovers, mas não encontrei. Eu gostei dessa relação, faz sentido. Por ele ser mais humano, por ele não repudiar tudo que vem da humanidade, como o Pestilência fazia, faz sentido
que ele não odeie a Miriam ou a ideia de Atyr. Então é bem diferente. E a segunda coisa é que, diferente do primeiro livro, que a Sarah, ela tá tateando no escuro, aqui a Miriam, ela sabe que de alguma forma a pestilência parou e ela vai fazer de tudo para encontrar uma solução pro Guerra parar. É um bom livro, eu adorei ler, eu achei super divertido, mas eu acho que a relação Sarah-pestilência, o ódio da pestilência pela humanidade e a modificação ao longo da história deixa sempre o Pestilência como o melhor livro da série. Mas de toda a série, ele é meu segundo livro favorito. Gosto muito da forma que tudo foi desenvolvido, como foi construído. E aqui a gente também tem o primeiro vislumbre da morte, que é considerado o pior cavaleiro, então já vai construindo ali como é esse personagem e como vai ser difícil derrotá-lo. O final me deixou bem animada, principalmente porque todos os livros, oh meu Deus, o próximo cavaleiro despertou, o mundo vai acabar. E o final foi esse, né? Terminamos com o Fome despertando, e dessa vez ele se passa no Brasil. E quando eu li na época, não estava lançado ainda, então eu tive que esperar mais de um ano para ler. E eu fui atrás de algumas avaliações e eu percebi 2 pontos. O primeiro é que tinha gente falando que era o melhor livro e outras pessoas falando que esse era o pior porque era extremamente estereotipado. Eu vou dizer o que acontece, qual tá certo, só no final. Porque aí a gente ainda tem pontos aqui a ser falado. Passar para o terceiro livro, vamos para conhecer o Fome, que ele já está aqui ó, há algum tempo no Brasil, ele passou para outros países. Tem um momento que ele tá conversando e ele fala que ele encontrou o Guerra, só que ele não chegou perto de onde o Guerra morava, porque não se arruma briga com Guerra. E aqui, no início do livro, a gente vai conhecer a história da Ana. O cavaleiro já está na cidade dela. E diferente do Pestilência, que ele era sozinho, o Fome, ele também tem humanos como seus lacaios, e ocasionalmente ele mata eles porque eles, sabe, acabaram por ou trair, ou ele acha que vai trair. E ele tem todo um meio de trabalho. Então ele chega, fica na melhor casa, obriga todas as pessoas a oferecerem coisas pra ele. E é aqui que a história começa. A gente vai conhecer a Ana. Ela é do Job. E ela está indo se oferecer pra ele com uma estranha confiança. Porque a gente descobre que eles já se conheciam e a história faz um pouco de mistério sobre isso, e eu também vou fazer, então só pra ler, pra descobrir isso. Mas ele não lembrou dela, ele acaba matando todo mundo, inclusive a Ana, ele joga todo mundo tipo numa piscina de corpos, que é horrível. Mas a Ana é revivida porque ela não pode morrer, porque ela é a solução pro problema. E ela caça ele um pouquinho depois de melhorar, e um ponto muito importante é que o Fome, ele não chega e só mata a população. Ele seca todas as produções e depois faz plantas mortíferas crescerem na cidade. E a Ana, ela fica nessa cidade tentando sobreviver até que ela melhore. Porque foi mais ou menos assim, gente. Ela reviveu, mas o ferimento ficou infeccionado. Então ela passou semanas se cuidando até ir atrás dele. E os dois vão fazer essa viagem junto enquanto ela tenta mudar de ideia. Porque já virou meio que um consenso. Nesse ponto, a tecnologia já estava voltando um pouquinho, eles conseguiam se comunicar por rádio, e eles já sabiam que 2 cavaleiros desistiram. Então, a Ana sentia vontade, o dever de parar o Fome. E vou assumir para vocês que ele foi ali um pouco repetitivo, ele ficou muito parecido com o livro 2, e eu achei meio chatinho. Vou assumir para vocês. Mas o final do capítulo, ele é bem diferente, porque é diferente de todos os outros, que a história já acaba com alguns anos depois, o próximo cavaleiro despertando. Aqui a história não chega a acabar e o Morte vem. O Morte chega, briga com Fome e ali a gente já percebe uma coisa muito importante. Ele já entendeu o plano do ser divino que existe nesse mundo e ele não vai aceitar uma companheira. E foi com esse sentimento que eu comecei o 4º livro. E detalhe, gente, o 4º livro já estava lançado, então eu não tive que esperar nada. E no 4º livro, gente, Morte, vamos voltar para os Estados Unidos, onde a gente vai conhecer a personagem Lázaro. E sim, esse é seu nome, ela é uma mulher. A história dela é bem interessante, ela foi uma das sobreviventes por onde o Morte passou. O Morte não, desculpa, o Pestilência passou. E eu acho que é uma das cidades mais importantes da história, que é aquela que eu falei que ele já estava começando a mudar. Mas não foi misericórdia do Pestilência. Ela não pode morrer, por isso o nome Lázaro. E é um nome bem
feio. E uma coisa importante é que ela trabalha como doula, ela é uma garota toda boazinha, ela tá na feira comprando ingredientes para fazer a torta para a sobrinha dela. E um detalhe muito importante é que ela é adotada porque, né, ela foi a única sobrevivente de uma cidade inteira. Então ela está vivendo sua vida normalmente, até que todo mundo morre. E sim, o Marty chegou. E o poder dele é justamente isso. Ele chega e as pessoas simplesmente morrem. E a única pessoa que ficou foi a Lázaro, porque ela não morre. E ela chega até ele, ele percebe que é ela e lembra de toda a construção que teve antes, falando como ele estava forte, como ele não ia ficar de quatro por uma mulher. Ficou, gente, ficou no primeiro capítulo. Talvez no segundo, que é o ponto de vista dele. Cadê a construção? Você construiu um negócio pra acabar em 2 capítulos. A Lázaro some, foge, fica com medo, encontra toda a família morta. É bem triste, pra falar a verdade. Porque, tipo, cara, era o dia da festa. Então tava todo mundo lá e ela se depara com todo mundo. E ela não teve tempo de se despedir. Cara, é muito triste. Em teoria, o ódio dela é pra ser o mais profundo de todos. Porque a Sarah, por mais que ela odiasse a pestilência, ela salvou todo mundo. Ficou apenas ela pra trás. Eu acho que ficou mais uma pessoa pra trás, porque escolheu, mas ela salvou a cidade. E a Lázaro perdeu tudo. Ela fica com sangue nos olhos e decide caçar o Morty. E aí entra no pior cão e gato possível. Rato e gato, não sei. Porque a história fica nos 50% dessa maneira. Eles se encontram, ela tenta matar ele, um dos dois sai morto, revive, volta. Horrível, chato. E chega um momento, né, que eu falo, olha, ela conseguiu. Gente, ela conseguiu. Ela conseguiu prender o Morty. Não só prender, tacar a flechada nele. Era assim, era só ela continuar enfiando flecha nele que ele ia permanecer morto. Mas aí ela fica com dó, fala, ai, tadinho, tá desacordado. A hora que ele acordar, eu enfio flecha de novo. Ela não conseguiu, ele despertou e tudo voltou, continuou. Até que algo acontece que eu não vou revelar pra vocês. Mas ela decide mudar de tática, ela decide fugir. Ela precisa proteger algo, se é que vocês me entendem. E, ironicamente, ele para de destruir a cidade porque ele tá muito ocupado procurando ela. Mas tá tudo bem, né? Não, claro que não. Ela podia só continuar fugindo, mas não deu certo. Mas ela encontra, não Morty, mas os outros 3 cavaleiros. Porque eles perceberam que o Morty não vai parar tão fácil assim. Eles estão com medo pelas suas... ia dar spoiler. Companheiras. E ele falou, olha, todo mundo aqui parou pelo amor, ele também vai parar. Vai, filha. Vai conquistar esse homem. E lá foi ela. E aqui eu acho irônica, gente, que enquanto ele estava procurando ela, ele não destruiu nenhuma cidade. E quando ela voltou, ele começou a destruir a cidade. Ou seja, estava muito melhor ela fugindo do que não. E aqui eu não vou contar a história pra vocês de como ela conseguiu mudar a ideia dele. Mas a história terminou de um jeito que eu odeio. Que é, sabe quando você dá um salto super temporal a ponto de todo mundo tá velho? Ou seja, termina com todo mundo morrendo. Não vou contar quem morreu antes, quem morreu depois, mas é um salto temporal tão grande que todos os protagonistas morreram de velhice e eu fiquei tipo, aquele sentimento. O Morty, ele foi construído como o personagem mais difícil, o personagem que ela teria que dobrar, que ela teria que conquistar aos poucos, e ele me fica cabela no primeiro capítulo. É pior que o Guerra, porque o Guerra, pelo menos, ele tem um sentido. Ele é um personagem intenso, que sente intensamente. Então o fato de ele já estar chamando uma mulher de esposa faz sentido. Agora, o Thanatos. Aliás, gente, o Morty tem 2 nomes, é o Thanatos. Aliás, esse personagem, o fato de ele assistir os irmãos caírem, prometer que não faria o mesmo, ele nem sequer luta contra isso. Não é tipo, meu Deus, eu estou encantado, mas não, eu não vou ceder. Ele cede. Gente, essa história foi a mais chata, porque não aconteceu nada por 50% da história. Era literalmente um caçando o outro, aí um morria, aí o outro revivia e atrás. Ai, gente, entediante. Eu vou confessar pra vocês, essa parte eu fiz leitura dinâmica, porque eu não aguentava. Era uma história que não progredia, era como se estivesse patinando no mesmo lugar. E o irônico é que essa história, ela tem o quê? Umas 500, 600 páginas. É o maior livro da série. Gente, se tivesse diminuído essa parte chata, ele talvez seria o menor. Vou ser sincera, gente, eu só terminei o livro porque era o final da série. Então, se tivesse mais 6, eu ia ter abandonado. Nossa, mas 6 também é muito, né? Mas se tivesse mais livros, talvez eu não ia continuar. Mas agora eu vou falar da série como um todo. Embora ele tenha uma parte bem religiosa, por se tratar do Apocalipse, não é bem forte, não me incomodou. E olha que eu sou uma pessoa bem chatinha pra religião. Mas, gente, a minha
preferência é literalmente livro 1, livro 2, livro 3, livro 4. Não que o livro 3 seja muito bom, mas ele é melhor que o 4. E é estranho, né? Porque geralmente uma série, ela tem que crescer. E na minha opinião, ela não cresceu. Então, Pestilência e Guerra, eu acho que ela se mantém no mesmo parâmetro de qualidade. Por mais que eu gostei mais de Pestilência, não foi porque Guerra me irritou. Foi porque eu gosto mais de Enemies to Lovers, eu gostei mais da construção do Pestilência do que do Guerra. Mas os dois, em nível de qualidade e entretenimento, estão iguais. Fome já decaiu um pouco e Morte foi no puro ódio. E, honestamente, gente, eu dou 3 estrelas pra essa série. Os 2 primeiros livros, elas puxam muito alto e Fome e Morte puxa pra baixo. Então acaba ficando no mediano. Eu não sei se eu indicaria a série pra vocês com toda a minha sinceridade do mundo. Eu indico muito o primeiro e o segundo livro. Principalmente o primeiro, porque é uma leitura maravilhosa. Mas Fome e Morte, cara. E agora vamos falar de um ponto que eu tava quase esquecendo, que é sobre o livro 3 ter sido estereotipado demais. E foi. Mas, gente, eu não tenho só isso pra falar, tá? Vamos colocar em perspectiva. A gente tem a primeira protagonista e a final como norte-americanas. Eu não vou colocar estadunidense, porque eu não tenho certeza de quem essa área é. Mas as duas são norte-americanas. Então a gente tem a primeira como uma bombeira, pessoa que salva a vida, e a Lázaro é uma doula, pessoas que traz vida. Então, olha que glorificado é. Olha como a profissão delas é louvada. E aí a gente tem Guerra, que se passa no Oriente Médio, que a gente já sabe que é um lugar com conflitos. A gente tem um personagem que é uma fabricante de armas. E todo mundo lá é violento e traíra. Na Fome, a gente tem o nosso país, que querendo ou não, é uma grande fonte de comida, grandes plantações. Então, é a mesma coisa, tipo, um país de guerra enviou a guerra, e o país cheio de alimentos mandou a fome. E aí a nossa protagonista, ela é do job, e todos os encontros deles são com pessoas bandidas. Então, sim, é um estereótipo, mas não é tipo, oh meu Deus, ela odeia o Brasil. Não, ela é só uma estadunidense escrevendo livros sobre outras culturas. Tá errado, tá bom? Tá errado. Mas o pensamento, a hora que eu percebi que as personagens boas, que tinham bons empregos, que tinham boas histórias, elas eram norte-americanas. E as que tinham histórias mais difíceis, empregos mais complicados, situações mais perigosas, era de um país que não era o dela. E isso, né, gente? Não me surpreendeu zero, sabe? Já tava esperando que ia ser estereotipado. Pelo fato de eu já saber, eu esperava um pouco mais. Mas na hora que eu percebi que o livro 2 também era, e eu só não percebi porque não é da minha cultura, falei, temos um problema. E o que, querendo ou não, acabou azedando um pouquinho mais a série pra mim. E é isso, gente. Esse foi a minha experiência. Foi um belo declínio. E Pestilência pra mim ainda é o melhor, tá? O fato da série ser ruim não apaga que esse livro é maravilhoso. Foi um dos melhores do meu ano que eu li ele. E eu realmente, gente, eu não sei se eu indico a série pra vocês. O primeiro livro eu indico com certeza. Mas é aquela coisa, né? Vocês vão ler pra não terminar a série. É complicado, gente. Mas de todo jeito, o link dos livros vão estar aqui na descrição. Tanto disponível pelo Kindle Unlimited quanto pela compra do e-book. E se for comprar o e-book, compra usando o meu link Amazon. Paga uma comissão pro canal e você não é nada mais cobrado por isso. Se você já conhece a série, se você nunca ouviu falar, deixa seus comentários que eu vou adorar ler a opinião de vocês. Se você gostou do vídeo, deixa o gostei que me ajuda bastante. Se inscreve no canal, porque agora eu estou lançando vídeos sempre. Espero. Vai me seguir nas minhas redes sociais, que também estou frequente lá. E eu acho que é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau!